Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo de como nós podemos configurar nosso servidor em relação a Raspberry Pi. Nesse vídeo eu vou explicar mais sobre fonte de alimentação, no qual o que nós devemos considerar, o que você tem que ter em mente e como dimensionar a tua fonte de alimentação. Desse jeito você vai saber um pouco mais e você vai entender um pouco mais sobre o que você precisa fazer para escolher a melhor opção que vai ser o melhor custo-benefício para a sua aplicação. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, na hora de escolher uma fonte de alimentação para o seu Raspberry Pi, você não tem muitas opções. Porque o Raspberry Pi, a única opção que você pode utilizar é USB-C. Então, aqui na frente eu tenho uma fonte de alimentação própria do Raspberry Pi, comprado oficialmente para o Raspberry Pi, na qual ele oferece 5.1 volts, 3 amperes. E só isso, mais nada. Conexão USB-C e não tem absolutamente mais nada que você precisa escolher. Porque essa fonte de alimentação ele tiver suficiente para energizar o Raspberry Pi, ele tem energia o suficiente para conectar 1 ou 2 HDs ou 4 HDs através da porta USB e só isso que você precisa, mais nada. A eficiência desse power supply não está determinado e não tem mais nada que você pode fazer. Fonte de alimentação do Raspberry Pi é muito simples, você não precisa escolher, você não precisa pensar, você não precisa raciocinar absolutamente nada. Porém, quando você começa a olhar um pouco mais para a fonte de alimentação de um computador, você tem muitas outras coisas para considerar. Primeira coisa, o mais importante é você calcular qual é a potência que vai desprender desse sistema. Porque antes que você comece a escolher uma fonte de alimentação muito alta ou muito baixa, ou alguma coisa que você vai gastar mais dinheiro, você precisa entender o quanto de energia que você precisa para essa fonte. Não necessariamente que essa fonte vai consumir sempre aquela energia calculada, porém, na pior das situações, se tudo estiver utilizando o máximo da potência, supostamente você tem uma placa de vídeo lá, você tem um CPU, tem uma quantidade de HDs, e na pior situações ele vai consumir o máximo da sua potência que tua fonte de alimentação tem que aguentar. Caso contrário, se ele funcionar mais do que isso, o problema é que pode sobressaturar a tua fonte de alimentação e desligar todo o sistema, o que nós não queremos. Então, para isso, a melhor opção é você calcular. Aqui eu achei um site que ele oferece algumas informações de como você pode calcular a sua fonte de alimentação. E para calcular isso, tem a opção básica como esperto. Então, vamos começar pelo básico. Primeira coisa, nosso sistema vai ter um CPU. Então, vou selecionar um CPU. Vou escolher qual CPU que eu vou querer. Então, no meu caso, vou colocar um i3, 12, 12100F. Então, no meu caso, vou colocar um i3 12100F, o mesmo que nós estaríamos utilizando anteriormente para toda essa explicação do meu vídeo. Memória RAM, se a gente colocar 4 pentes, vamos supor que eu escolhi 4 pentes de 4 GB cada um. Placa de vídeo, nesse caso não tem nenhuma placa de vídeo, por causa que eu não expliquei sobre isso, então nós vamos deixar. Agora, storage, nós vamos supor que nós vamos escolher uma placa de mãe que tem 4 SATAs. E nós vamos utilizar 4 HDs de 10 TB cada um. Então nós vamos escolher de 5.4K. Cada um vai consumir uma média de 6 watts, mas isso ele já está considerando. Além do mais, eu coloquei 3 NVMe desse sistema. Esses 3 NVMe vai ser um deles, vai ser para o meu iOS, e mais 2 para fazer um espelho onde está todo o meu Docker Application, na qual está meu sonar, meu radar, meu Plex. E se por acaso eu perder essas informações, vai ser meio chato recuperar. Eu posso fazer backup disso, mas nesse caso eu vou escolher ter uma redundância de HD. Então nesse caso eu vou escolher 3. Como eu mostrei no vídeo anterior, tem placas mães que tem a opção de colocar 3 NVMe. E nesse caso eu escolhi essa placa mãe específica, só para suposição, tá? Então eu venho aqui e coloco NVMe SSD. Leitor óptico, não tem absolutamente nada. Monitor, não tem absolutamente nada. E agora eu vou definir quantas horas por dia que eu vou deixar. Porque esse é um servidor, então eu vou querer deixar always on, 24 horas por dia. Qual tipo de atividade que eu vou querer?
No Game or 3D Application. Então ele não vai funcionar na maior das potências. Se por acaso você acha que vai utilizar transcodificação 24/7, então eu sugeria você colocar Game On. Caso contrário, você coloca Game Not On, ou se por acaso você assistir muita mídia e você acha que vai utilizar muita transcodificação nesse sistema, não coloca 1 ou 2 horas. Não deve interferir muito na potência, mas é interessante você considerar essa opção. Então desse jeito eu posso colocar calcular. Então aqui ele já fala o básico. No sistema que eu tenho, ele vai utilizar por volta de 206 watts, que ele fala que um CPU mínimo recomendado é por volta de 256 watts. E aqui ele fala mais ou menos o custo que vai custar desse sistema, se por acaso eu deixar ele 24 horas ligada, considerando essa fonte que ele nos ofereceu. Nós não vamos escolher essa fonte ainda, eu vou explicar por quê, mas aqui ele já oferece algumas opções que você tem. Mas vamos supor que agora eu vou deixar Game On 24 e vão recalcular. Ele mudou qualquer coisa? Não. Porque na pior das situações ele estaria utilizando essa quantidade de capacidade. Isso porque eu só tenho o CPU conectado. Então o meu storage vai estar funcionando do mesmo jeito, porém só o meu CPU que estaria utilizando mais da minha capacidade. Então por isso que ele seria 206, 207 watts. Tendo isso em mente, agora nós vamos escolher qual tipo de fonte de alimentação que nós queremos. Primeira coisa, eu vou abrir aqui essa imagem na tela. Essa imagem explica qual que seria a eficiência de cada fonte. Isso eu achei na internet, não foi eu que fiz. E ele fala que 80 plus, então seria 80% de eficiência no caso de 100% de consumo de energia. Se eu usar o bronze, ele vai ser 82, o silver 85, o gold 87 e o platinum 89. Isso significa que cada 1 watt de potência consumida da sua rede elétrica, ele vai transformar para 0,8 watts que o seu computador pode utilizar. Então significa que quanto maior a eficiência, mais ele vai converter. Lógico que 80% é bom, só que 82 é melhor, 85 é melhor ainda e assim por diante. Além do mais, dependendo do tipo de fonte de alimentação que você escolher, ele vai ter algumas features, algumas opções a mais. Além do mais, maior garantia ou menor garantia. Se por acaso você escolher a básica 80 plus, ele vai ter menor tempo de garantia considerada um Gold ou um Platinum, porque eles já fazem melhor, eles testam melhor essas fontes. Além do mais, você tem outras opções de fontes na qual você pode escolher que seja modular ou não modular. Agora nós vamos entrar no site da Corsair, na qual nós vamos explicar diferentes fontes de alimentação. Essas diferentes fontes de alimentações têm diferentes opções ou não. Eu escolhi Corsair porque eu gosto dessa marca, porém você tem outras marcas que você pode utilizar. Lembre, escolha marcas reconhecidas para fazer isso, porque eles têm o melhor teste de qualidade, o controle de qualidade, eles vão realmente fazer teste, eles não vão colocar só um valor lá só para falar. Se por acaso você escolher uma fonte da China, pode ser que diferença de corrente, de tensão altere, por causa que a qualidade que eles fazem é inferior, e assim você pode colocar todo o seu computador em risco. Se por acaso tua fonte tiver um pico de eletricidade e ele aumentar a tensão internamente do seu computador, pode queimar absolutamente tudo. Então não vale a pena você comprar uma fonte barata achando que você vai economizar, porque isso é a segurança do seu sistema. A qualquer momento que uma fonte barata falhe, pode ser que ela não simplesmente desligue. Pode ser que ela aumente a tensão e queime absolutamente tudo dentro do seu computador. Então tenha isso em mente. Agora nós vamos entrar aqui no site da Corsair. Aqui no site da Corsair nós temos muitos tipos de fonte de alimentação. Tem essa opção que seria a opção bronze. No nosso caso, seria a opção mais simples e ele é semi-modular. O que significa semi-modular? Isso significa que ele vai ter o nosso cabo de conexão para a placa-mãe, que já é incluso, e depois disso todas as outras conexões ele vai ser modular. Então você vai ter vários cabos na qual você pode conectar de acordo com sua necessidade. Qual que é a vantagem disso? Se por acaso você quiser ter menos conexões ou menos cabos dentro do seu gabinete, desse jeito você pode só conectar os cabos que são necessários. Se você só utilizar conexão SATA, você não precisa ter todos esses cabos conectados. Se você não estiver utilizando a placa de vídeo, também, mas se você quiser colocar essa placa de vídeo, você tem a opção de colocar só o cabo da placa de vídeo. Além do mais, como nós falamos,
Bronze vai ter uma menor eficiência. Se a gente vir aqui na parte de Tech Specification, como eu falei, a garantia dele vai ser 3 anos. Isso porque ele não é considerando mais eficiência. Além do mais, a potência disso aqui é de 600 watts dessa fonte. Se a gente abrir uma outra opção, aqui nesse caso ele seria totalmente modular. O que significa? Então aqui seria todas as conexões da sua placa-mãe, aqui seria o PCI ou CPU, outro PCI e todas as conexões SATAs. Nesse caso você teria a opção de colocar 1, 2, 3, 4 cabos de conexão SATA. E normalmente esses cabos de conexões SATAs têm muitas outras conexões SATAs, na qual possibilita você conectar mais HDs ou não. E essa fonte tem 850 watts e ele tem eficiência Gold. Se a gente descer mais aqui, a diferença entre uma Gold e uma Bronze, ele já oferece pelo menos 7 anos de garantia. Então significa que por 7 anos ele vai ter garantia e nós consideramos um output com eficiência 90%. Não sei se isso realmente é verdade, mas ele fala que é 90%. Além do mais, se por acaso você quiser colocar mais cores no seu gabinete ou qualquer coisa, você tem opções de fontes na qual ele oferece luzes para você. Nesse caso, é uma fonte bronze, então não teria muita diferença entre essa fonte bronze aqui, apesar do valor, e ser modular, ela tem suas luzes. Então a eficiência dessa fonte vai ser exatamente a mesma do que essa fonte sem as luzes. E daí, se por acaso ainda você quiser gastar um pouco mais ainda para ter uma fonte melhor, você tem sempre as opções de conseguir a fonte Platinum. Essa fonte Platinum vai ser bem mais cara. Além do mais, a potência dessa fonte é mais alta. Então, nós podemos conectar um CPU melhor, uma placa de vídeo melhor. E se a gente olhar a questão modular, ele vai ter muito mais conexões para HDs, periféricos, SATAs, placas de vídeo e assim por diante. Se a gente descer mais aqui, ele fala que a eficiência Platinum e ele já dá 10 anos de garantia. Então significa que quanto melhor a qualidade ou melhor a eficiência da sua fonte, normalmente você vai ter maior garantia e os componentes internos vão ser melhores, a eficiência ele vai ser melhor e vai ser muito mais estável. Então desse jeito você pode escolher de acordo com sua aplicação. Se a gente voltar nesse site ainda, ele fala que é necessário no mínimo 257 watts. Então, desse jeito, você poderia olhar uma fonte 450 watts, que seria o suficiente para você. Não é interessante você comprar uma fonte 600, 700, 1200, sem ter a necessidade disso. Caso contrário, você estaria gastando mais dinheiro sem precisar. Mesmo assim, você tem cerca de 200 watts extra que você poderia utilizar se você estender sua capacidade. Então, como eu falei, não há necessidade de você comprar uma fonte muito superior, considerando que você não vai utilizar porque você vai gastar dinheiro à toa. Além do mais, considere qual que é a eficiência e quanto tempo de garantia que você quer. Nunca escolha uma fonte barata ou uma fonte sem marca só porque você quer salvar algum dinheiro. Isso pode ser que no futuro você possa colocar todo o sistema em risco, o que não é muito interessante. Então, espero que nesse vídeo tenha ficado claro qual as considerações que você tem que fazer na hora de escolher sua fonte de alimentação. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não se esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito. E te vejo na próxima. Tchau!